Meu filho deixou minha nora me humilhar no Natal, veja a vingança que ela chorou. Estou aqui na varanda da minha casa nova, olhando para a prisão feminina do outro lado da rua, onde Vanessa cumpre seus 3 anos de reclusão por estelionato e falsificação de documentos. É domingo de manhã, e como todos os domingos desde que ela foi presa há 8 meses, estou preparando o churrasco no quintal. O som do pagode ecoa pela vizinhança enquanto tempero a picanha que comprei ontem na melhor casa de carnes da cidade. Meus netos, João e Maria, chegaram cedo para me ajudar, como sempre fazem agora. Eles sabem que a mãe deles está ali do outro lado, mas também sabem por que ela está lá. A casa que pintei de rosa-choque, exatamente a cor que Vanessa mais odiava no mundo, brilha sob o sol de dezembro, e eu sorrio lembrando de como tudo começou naquele Natal fatídico de 2 anos atrás. Vocês não fazem ideia do que essa mulher me fez passar, nem da vingança perfeita que consegui executar contra ela e meu próprio filho Carlos. Mas deixem eu contar desde o início, porque acreditem, essa história vai deixar vocês de boca aberta. Meu nome é Marta, tenho 68 anos, sou viúva há 5 anos e sempre fui uma mulher batalhadora. Durante 40 anos, trabalhei como doceira, fazendo bolos e salgados para festas na nossa pequena cidade do interior de São Paulo. Quando meu marido João faleceu, deixou para mim nossa casa e um terreno que ele havia comprado décadas atrás como investimento para nossa aposentadoria. Era um pedaço de terra bem localizado, que com o crescimento da cidade havia se valorizado muito. Sempre fui uma mãe dedicada ao Carlos, meu único filho. Desde que ele se casou com a Vanessa, há 8 anos, eu fazia questão de ajudá-los financeiramente sempre que precisavam. Pagava a escola particular dos netos, dava dinheiro para suas despesas extras, e nas festas de fim de ano, sempre organizava tudo na minha casa. A Vanessa parecia uma nora carinhosa, sempre me chamava de mãezinha, me elogiava pelos meus doces, e eu realmente acreditava que tinha uma família unida e feliz. Mas como eu estava enganada. Como eu era ingênua em acreditar que aquela mulher realmente me amava como uma filha. A verdade é que Vanessa era uma golpista profissional, algo que eu só descobriria muito tempo depois, quando já era quase tarde demais. Ela havia se especializado em se casar com homens de famílias com bens, conquistar a confiança de todos, especialmente das sogras idosas, para depois dar o golpe e desaparecer com tudo. Eu era apenas mais uma vítima na lista dela. Durante anos, ela fingiu me amar, fingiu se importar com nossa família, enquanto planejava cuidadosamente como me tirar tudo que eu tinha conquistado com uma vida inteira de trabalho. E o pior de tudo é que ela conseguiu convencer meu próprio filho a participar da traição. Carlos, o menino que eu carreguei no colo, que eu criei com tanto amor e dedicação, foi manipulado por aquela víbora para se voltar contra mim. O plano deles era diabólico na sua simplicidade. Vanessa havia convencido Carlos de que eu, por ser idosa, não merecia ter tanto dinheiro e propriedades. Ela plantou na cabeça dele a ideia de que eu era velha e inútil, que logo morreria mesmo, e que era melhor eles pegarem herança antes que eu gastasse tudo ou doasse para a caridade. O que eu não sabia é que Carlos havia falsificado minha assinatura em documentos e vendido secretamente o terreno que meu marido deixou para mim. O dinheiro da venda, mais de 300 mil reais, estava sendo usado pelos dois para bancar um estilo de vida de luxo que nem eles nem eu podíamos pagar. Carros importados, roupas de marca, viagens caras, restaurantes sofisticados, tudo isso era financiado com o dinheiro que eles roubaram de mim através de documentos falsificados. E eu, como uma idiota, continuava dando dinheiro para eles sempre que pediam, achando que estava ajudando uma família em dificuldades financeiras. Dezembro de 2022. O Natal que mudaria minha vida para sempre. Como todos os anos, eu havia preparado tudo na minha casa para a ceia da família. Havia passado dias inteiros cozinhando, decorando, comprando presentes para todos. A casa estava linda, cheirava canela e cravo, tinha uma árvore enorme na sala, e eu estava radiante esperando minha família chegar. Carlos, Vanessa e os 2 netos chegaram por volta das 7 da noite. Logo, de cara, notei algo estranho. Vanessa estava particularmente arrogante, usando um vestido caríssimo que eu nunca havia visto, joias novas, e tratando-me com uma frieza que eu nunca havia sentido antes. Carlos também estava diferente, evitando meu olhar, respondendo com monossílabos quando eu tentava conversar com ele. As crianças estavam tensas, como se sentissem que algo estava errado. Mas eu, sempre otimista, pensei que talvez eles estivessem apenas cansados ou estressados com as festas de fim de ano. O jantar começou normalmente.
Servi o peru que havia preparado com tanto carinho, a farofa especial que Carlos sempre amou desde criança, o salpicão que era tradição da nossa família. Tentei puxar assunto sobre os planos para o ano novo, sobre como estava o trabalho do Carlos no banco onde ele era gerente, sobre os estudos das crianças. Mas as respostas eram secas, quase hostis. Foi quando comecei a servir a sobremesa, um pudim de leite que era a receita da minha mãe, que tudo desmoronou. Vanessa, olhando para mim com um sorriso cruel que eu nunca havia visto antes, disse que precisávamos conversar sobre algo importante. Carlos confirmou com a cabeça, e eu senti meu estômago gelar. Havia algo no tom de voz deles, na forma como estavam me olhando, que me fez perceber que algo terrível estava por vir. Vanessa começou falando que eles haviam estado conversando sobre minha situação financeira. Disse que achavam que eu estava gastando muito dinheiro de forma irresponsável, que na minha idade eu deveria ser mais cuidadosa com as finanças. Eu tentei explicar que meu dinheiro era bem administrado, que eu tinha minhas economias em ordem, mas ela me interrompeu com uma gargalhada. Foi então que ela soltou a bomba, disse que eles sabiam que eu estava tentando roubar a herança que deveria ser do Carlos. Que eu estava manipulando documentos para tirar dinheiro que não era meu. Eu fiquei em choque, sem entender do que ela estava falando. Tentei explicar que todos os meus bens eram legalmente meus, que meu marido havia deixado tudo para mim em testamento registrado, mas Carlos se juntou à acusação. Meu próprio filho, olhando diretamente nos meus olhos, disse que eu era uma ladra, que estava roubando o que era dele por direito, e que eles não iam permitir que eu continuasse com essa farsa. A humilhação que senti naquele momento é indescritível. Ali estava eu, numa mesa de Natal que eu havia preparado com tanto amor, sendo acusada pelos meus próprios familiares de ser uma criminosa. Vanessa continuou com as acusações, dizendo que eu era uma velha gaga que não sabia administrar dinheiro, que era melhor eu entregar tudo para eles antes que eu perdesse tudo por incompetência. Carlos apoiou cada palavra dela, acrescentando que eu estava sendo egoísta ao me agarrar em bens que eu nem ia conseguir aproveitar por muito tempo. As crianças começaram a chorar, assustadas com a gritaria, e eu me senti completamente perdida. Como era possível que as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo estivessem me fazendo isso? Como era possível que meu próprio filho estivesse me tratando como se eu fosse sua inimiga? Tentei me defender, tentei explicar que não havia feito nada errado, mas eles não queriam me ouvir. Vanessa chegou ao ponto de dizer que eu deveria agradecer por eles não me denunciarem à polícia pelo que eu havia feito. Que eles estavam sendo generosos ao me dar a chance de entregar tudo voluntariamente. Carlos disse que eu tinha até o final de janeiro para transferir todos os meus bens para o nome dele, caso contrário eles tomariam as medidas legais necessárias. A ameaça estava clara, ou eu entregava tudo de livre e espontânea vontade, ou eles me processariam e eu perderia tudo mesmo. Foi quando Vanessa deu a última punhalada, disse que se eu não colaborasse, eu nunca mais veria meus netos. Que eles contariam às crianças que a vovó era uma criminosa e que era melhor elas ficarem longe de mim. Naquele momento, meu coração se partiu completamente. Não apenas estava perdendo meus bens e minha dignidade, mas também estava perdendo minha família e meus netos queridos. A noite terminou com eles saindo da minha casa aos gritos, levando as crianças que choravam e não entendiam o que estava acontecendo. Eu fiquei sozinha na minha cozinha, olhando os pratos sujos da ceia de Natal, as sobras da comida que havia preparado com tanto carinho, os presentes que ninguém quis abrir. Chorei como não chorava desde a morte do meu marido. Senti-me traída, humilhada, abandonada. Por algumas horas, acreditei realmente que talvez eu tivesse feito alguma coisa errada, que talvez minha memória estivesse falhando e eu tivesse realmente mexido em documentos que não deveria. Afinal, eles pareciam tão seguros das acusações, tão convictos de que eu era a vilã da história. Mas conforme as horas passaram e eu repassei cada documento que possuía, cada transação bancária que havia feito, cada papel que tinha em casa, percebi que não havia feito absolutamente nada errado. Todos os meus bens eram legitimamente meus, todas as minhas finanças estavam em ordem, e eu nunca havia tocado em nada que não me pertencesse. Foi então que uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Uma mistura de raiva e curiosidade que eu nunca havia sentido antes. Se eu não havia feito nada errado, por que eles estavam tão desesperados para me acusar? Por que eles pareciam ter tanta certeza de que eu era culpada de algo? E principalmente, por que eles estavam com tanta pressa para que eu transferisse meus bens? Alguma coisa não estava batendo nessa história toda, e eu precisava descobrir o que era.
Durante os dias que se seguiram ao Natal, comecei a observar mais atentamente o comportamento de Carlos e Vanessa. Eles haviam deixado claro que eu não era mais bem-vinda na vida deles, então eu comecei a passar de carro na frente da casa onde moravam, tentando entender como eles conseguiam bancar um estilo de vida tão luxuoso com o salário de gerente de banco do Carlos. Os carros importados na garagem, as roupas de marca que Vanessa usava, os restaurantes caros onde eles jantavam, nada disso fazia sentido com a renda que eles deveriam ter. 3 semanas depois do Natal fatídico, o destino me deu a primeira pista do que realmente estava acontecendo. Eu estava no supermercado fazendo compras quando encontrei Vanessa no estacionamento. Ela estava ao telefone, falando alto e não me viu chegar. Consegui ouvir parte da conversa antes que ela me notasse, e o que ouvi me fez gelar o sangue. Ela estava falando sobre vender alguma coisa rapidamente, antes que alguém descobrisse. Mencionou algo sobre documentos e sobre não deixar rastros. Quando ela me viu, desligou o telefone imediatamente e veio em minha direção com aquele sorriso falso que eu agora reconhecia tão bem. Disse que estava surpresa em me ver, perguntou se eu havia tomado alguma decisão sobre nossa conversa de Natal. Eu disse que ainda estava pensando, tentando ganhar tempo para entender o que ela estava tramando. Mas o mais importante é que, durante nossa conversa, o celular dela caiu da bolsa e ficou no chão por alguns segundos antes que ela percebesse. Naquele momento, tive um impulso que mudaria tudo. Abaixei para pegar o telefone para ela, mas antes de entregar, memorizei o número que estava na tela. Naquela noite, não consegui dormir pensando no que havia ouvido. A conversa de Vanessa no telefone, a forma estranha como ela reagiu quando me viu, o nervosismo dela ao falar comigo, tudo indicava que havia alguma coisa errada acontecendo. Decidi que precisava investigar mais a fundo, mesmo não sabendo exatamente como fazer isso. No dia seguinte, lembrei-me de uma amiga do tempo de trabalho, a Conceição, cuja filha era advogada criminal. Procurei Conceição e, sem entrar em muitos detalhes, perguntei se ela conhecia algum detetive particular confiável. Expliquei que estava passando por uma situação familiar complicada e que precisava de ajuda para esclarecer alguns fatos. Conceição me deu o contato do Marcelo, um ex-policial que trabalhava como investigador particular e que tinha boa reputação na cidade. Quando liguei para ele e marquei uma reunião, senti que estava dando o primeiro passo para descobrir a verdade, mesmo sem imaginar quão chocante essa verdade seria. Marcelo era um homem sério, de uns 50 anos, que me ouviu atentamente quando contei sobre as acusações do Natal e sobre as suspeitas que eu estava tendo. Expliquei sobre o estilo de vida luxuoso de Carlos e Vanessa, sobre a conversa estranha que ouvi no supermercado, e sobre minha sensação de que algo estava sendo escondido de mim. Ele me disse que casos como esse eram mais comuns do que eu imaginava, especialmente envolvendo idosos com patrimônio. Propôs fazer uma investigação discreta sobre as finanças e atividades recentes de Carlos e Vanessa, incluindo uma pesquisa sobre o histórico de Vanessa antes do casamento. Contratei seus serviços ali mesmo, usando parte das minhas economias que felizmente ainda estavam intactas na minha conta bancária. Marcelo me disse que em algumas semanas teria um relatório completo, e que eu deveria continuar agindo normalmente para não levantar suspeitas. Saí do escritório dele com uma mistura de esperança e medo do que poderia descobrir. 2 semanas depois, Marcelo me ligou pedindo uma reunião urgente. Quando chegou na minha casa, trazia uma pasta cheia de documentos e uma expressão grave que me fez perceber que as notícias não eram boas. Ele começou me contando sobre as descobertas financeiras. Carlos havia realmente falsificado minha assinatura e vendido meu terreno sem o meu conhecimento. O comprador era uma construtora que queria ampliar um conjunto habitacional, e o valor da transação havia sido de R$320 mil. Todo esse dinheiro estava sendo usado por Carlos e Vanessa para bancar seus gastos excessivos dos últimos meses. Mas essa era apenas a ponta do iceberg. Marcelo havia descoberto algo muito mais chocante sobre Vanessa: ela não era quem dizia ser. Seu nome verdadeiro era Viviane Santos, e ela tinha um histórico criminal extenso por estelionato em 3 estados diferentes. Ela havia se especializado em aplicar golpes exatamente como o que estava aplicando em mim. Se casava com homens de famílias com patrimônio, ganhava a confiança de todos, especialmente de parentes idosos, e depois desaparecia com tudo. As revelações de Marcelo continuaram me chocando. Vanessa, ou melhor, Viviane, havia feito isso com pelo menos 2 outras famílias antes da nossa. Em Goiás, ela se casou com um comerciante e conseguiu que ele vendesse o sítio da mãe dele para pagar dívidas falsas que ela havia criado.
Desapareceu com o dinheiro e deixou a família na miséria. No Rio de Janeiro, ela se envolveu com um viúvo que tinha uma pequena empresa, convenceu a fazer empréstimos usando a empresa como garantia, e sumiu com o dinheiro deixando o homem falido e prestes a perder tudo. Mas o mais chocante de tudo era que Vanessa tinha um filho de um relacionamento anterior, um menino de 12 anos que vivia com a avó materna no Paraná. Ela havia abandonado a própria criança para poder aplicar golpes pelo país sem ser rastreada. Durante todos esses anos em que ela fingiu ser uma esposa e mãe dedicada, ela estava escondendo que já tinha outro filho e uma vida completamente diferente. Carlos não sabia de nada disso. Ele havia sido manipulado por uma criminosa profissional que viu nele a oportunidade perfeita para dar seu maior golpe. Marcelo me mostrou fotografias, documentos, extratos bancários e até mesmo gravações que comprovavam tudo o que ele estava me contando. Havia prints de conversas no WhatsApp entre Vanessa e Carlos onde eles riam da minha ingenuidade. Em uma das mensagens, ela escreveu: "Ela vai morrer logo mesmo, melhor a gente aproveitar." Em outra, Carlos respondeu: "Minha mãe sempre foi muito boba, foi fácil convencer ela que tá ficando gagá." Ler essas mensagens foi como levar uma facada no coração. Não apenas eles estavam roubando de mim, mas também rindo da minha dor. Zombando da minha confiança, tratando-me como se eu fosse um obstáculo descartável no caminho deles para a riqueza. Marcelo também havia descoberto que Vanessa mantinha perfis em redes sociais com um nome falso, onde postava fotos dos luxos que estava bancando com o dinheiro roubado de mim, sempre acompanhadas de comentários debochados sobre sogras otárias e famílias ricas e ingênuas. Mas a descoberta mais devastadora ainda estava por vir. Marcelo havia encontrado vídeos no TikTok onde Vanessa, usando uma conta anônima, zombava abertamente de mim. Em um dos vídeos, ela parecia imitando uma pessoa idosa cambaleando e dizia: "Olha a véia gagá que acredita em família." Em outro, ela mostrava joias caras que havia comprado e escrevia: "Quando você casa rico e a sogra é trouxa." Havia mais de 10 vídeos assim, todos feitos na minha própria casa durante ocasiões em que ela estava me visitando, sempre me ridicularizando e se vangloriando de como estava me enganando. Ver aqueles vídeos foi a gota d'água. Entender que enquanto eu a recebia na minha casa com carinho, oferecia comida, dava presentes para ela e para meus netos, ela estava secretamente me filmando para depois me humilhar publicamente na internet foi mais doloroso do que qualquer perda financeira. Era uma traição que ia muito além do dinheiro, era uma crueldade gratuita que mostrava o caráter verdadeiro daquela mulher. Marcelo me disse que havia material mais do que suficiente para processar tanto Carlos quanto Vanessa criminalmente. Os documentos falsificados, as transferências bancárias ilegais, o histórico criminal dela em outros estados, tudo isso garantiria não apenas a recuperação do meu dinheiro, mas também a prisão dos dois por estelionato e falsificação de documentos. Mas eu ainda estava processando toda essa informação, tentando assimilar a traição completa que havia sofrido. Meu filho, que eu havia criado com tanto amor, não era apenas um manipulado, ele era um participante ativo e consciente do golpe. Ele sabia exatamente o que estava fazendo quando falsificou minha assinatura. Ele riu da minha cara junto com aquela criminosa. Ele conspirou contra sua própria mãe por dinheiro. Essa revelação mudou algo fundamental dentro de mim. A Marta bondosa e ingênua que sempre perdoava tudo, que sempre via o melhor nas pessoas, que sempre priorizava a harmonia familiar acima de tudo, morreu naquele dia. No lugar dela nasceu uma mulher determinada a conseguir justiça, não importa o custo. Nos dias que se seguiram às revelações de Marcelo, fiquei em casa processando tudo o que havia descoberto. Era muita informação para absorver, muita traição para aceitar. Mas conforme os dias passavam, a dor inicial foi sendo substituída por algo que eu nunca havia sentido antes, uma sede de vingança que crescia dentro de mim como uma planta venenosa. Eles haviam me subestimado completamente. Achavam que eu era apenas uma velha ingênua que eles podiam manipular e descartar à vontade. Não faziam ideia de que eu estava descobrindo todos os seus segredos, todos os seus crimes, toda a extensão da traição que haviam cometido contra mim. Comecei a planejar minha vingança com a mesma meticulosidade que eles haviam usado para planejar meu golpe. A diferença é que minha vingança seria legal, moralmente justificada e devastadoramente eficaz. A primeira fase do meu plano envolveu fingir que eu estava cedendo às pressões deles. Liguei para Carlos e disse que havia repensado sobre nossa conversa de Natal, que talvez ele estivesse certo sobre eu estar ficando confusa com a idade, e que estava disposta a conversar sobre transferir alguns bens para o nome dele.
Carlos ficou eufórico com a notícia, disse que sabia que eu acabaria vendo a razão, e marcou uma reunião para a semana seguinte. Durante essa reunião, representei o papel de mãe arrependida e confusa perfeitamente. Disse que realmente estava percebendo que minha memória não estava mais tão boa, que às vezes me confundia com papéis e documentos, e que achava melhor mesmo deixar as finanças nas mãos de alguém mais jovem. Carlos e Vanessa mal conseguiam disfarçar a satisfação enquanto eu falava. Eles pensaram que haviam ganhado o jogo. Não sabiam que eu estava apenas coletando mais evidências da ganância e da frieza deles. Durante essa reunião, consegui gravar secretamente a conversa onde eles admitiam ter pressa para pegar meus bens porque eu poderia mudar de ideia ou porque eu poderia morrer a qualquer momento. Vanessa chegou a sugerir que eu procurasse uma casa de repouso, onde seria melhor cuidada e não teria que me preocupar com a administração de bens. Carlos concordou, dizendo que realmente seria melhor para todos se eu fosse para um lugar onde tivesse cuidado especializado. O que eles estavam realmente sugerindo era que eu fosse internada em um asilo para que eles tivessem controle total sobre meu patrimônio. A frieza com que discutiram meu futuro, como se eu fosse um problema a ser resolvido, foi gravada integralmente. Saí da reunião com eles achando que haviam me convencido, quando na verdade eu havia conseguido mais provas da natureza criminosa e cruel dos dois. A segunda fase do meu plano envolveu pesquisar mais sobre o histórico de Vanessa. Com as informações que Marcelo havia me dado, comecei a entrar em contato com as famílias que ela havia golpeado anteriormente. Encontrei o comerciante de Goiás, cujo nome era Antônio, e que havia perdido o sítio da família por causa dela. Ele me contou detalhes horríveis sobre como Vanessa havia manipulado toda a família dele, incluindo sua mãe de 80 anos, para conseguir acesso aos documentos da propriedade. A mãe de Antônio havia morrido 2 anos depois de perder o sítio, sem nunca se recuperar do trauma de ter sido enganada. No Rio de Janeiro, encontrei Roberto, o viúvo que havia perdido a empresa por causa dela. Ele estava reconstruindo a vida lentamente, mas ainda estava pagando dívidas que ela havia criado em nome dele. Roberto me disse que Vanessa era uma especialista em identificar pontos fracos emocionais e explorá-los até conseguir o que queria. No caso dele, ela havia explorado sua solidão após a morte da esposa. No caso de Antônio, ela havia explorado o amor que ele sentia pela mãe idosa. Conversar com outras vítimas de Vanessa me ajudou a entender melhor o tipo de criminosa com quem eu estava lidando. Ela não era apenas uma golpista oportunista, era uma psicopata que sentia prazer em destruir famílias. Roberto me contou que chegou a encontrar diários onde ela escrevia sobre como era divertido enganar pessoas ingênuas e como ela se sentia superior por conseguir manipular outros tão facilmente. Antônio me disse que depois que ela desapareceu com o dinheiro do sítio, ele descobriu que ela havia feito comentários cruéis sobre sua mãe idosa para amigos, chamando a senhora de velha nojenta e rindo de como era fácil manipulá-la. Esses relatos me fizeram perceber que o que ela estava fazendo comigo não era apenas um crime financeiro, era uma forma de sadismo onde ela obtinha satisfação psicológica ao destruir vínculos familiares e humilhar pessoas idosas. Isso tornou minha sede de vingança ainda mais intensa. Ela não merecia apenas ser punida legalmente, merecia ser humilhada publicamente da mesma forma como havia humilhado suas vítimas. Foi então que a terceira fase do meu plano começou a tomar forma. Eu não queria apenas processar Carlos e Vanessa, queria que todo mundo soubesse exatamente quem eles eram e o que haviam feito. Queria que eles sentissem a mesma humilhação pública que eu havia sentido naquele Natal. Com a ajuda de Marcelo, organizei todo o material que tínhamos coletado, gravações, documentos, extratos bancários, prints de conversas, vídeos do TikTok de Vanessa, depoimentos das outras vítimas. Era um dossiê completo que não deixava dúvidas sobre a natureza criminosa dos dois. Mas eu sabia que apenas entregar tudo isso para a polícia não seria suficiente. Eu queria que a humilhação deles fosse tão pública e devastadora quanto a minha havia sido. Foi quando me lembrei de uma coisa que Vanessa havia dito durante aquela noite de Natal, que se eu não colaborasse, ela contaria para todo mundo que eu era uma criminosa. Decidi usar a própria estratégia dela contra ela. A quarta fase do meu plano envolveu uma atuação digna de Oscar. Comecei a fingir que estava realmente desenvolvendo problemas de memória e confusão mental. Durante uma visita ao médico, mencionei que estava tendo episódios de esquecimento e confusão, e pedi para ele documentar isso no meu prontuário. Não estava mentindo completamente, o estresse da situação realmente estava afetando minha memória e concentração. Mas exagerei os sintomas para criar um histórico médico que seria útil mais tarde.
Comecei a agir de forma ligeiramente confusa quando encontrava conhecidos na rua, mencionando coisas estranhas sobre minha família, plantando sementes de fofoca que floresceriam no momento certo. O importante era criar a impressão de que eu estava ficando senil e que talvez começasse a falar coisas que não deveria. A quinta e mais crucial fase do meu plano aconteceu em uma tarde de quarta-feira de março. Organizei um chá na minha casa com 5 amigas do tempo de trabalho, incluindo a Conceição, que era conhecida por ser a maior fofoqueira da cidade. Durante o chá, representei perfeitamente o papel de senhora idosa confusa que estava perdendo o controle mental. Comecei falando sobre coisas aleatórias, misturando assuntos diferentes, agindo como se estivesse realmente perdida. Foi então que, de forma aparentemente acidental, comecei a revelar detalhes sobre o que Carlos e Vanessa haviam feito comigo. Disse que estava confusa porque meu filho havia vendido uma terra sem me avisar, que minha nora tinha vários nomes diferentes, que eu havia visto vídeos dela zombando de mim na internet. Falei sobre as mensagens onde eles riam de mim, sobre os planos de me colocar em um asilo, sobre o dinheiro que eles estavam gastando com coisas que não podiam pagar. O mais genial do meu plano é que eu revelei tudo isso como se fossem divagações de uma mente confusa, como se eu não entendesse completamente o que estava dizendo. Minhas amigas ficaram chocadas, mas também confusas sobre o que era real e o que era imaginação de uma senhora com problemas mentais. Conceição, que nunca conseguia guardar segredo de nada, imediatamente começou a questionar se havia alguma verdade no que eu estava falando. Para tornar tudo mais convincente, mostrei a elas alguns dos documentos que Marcelo havia conseguido, agindo como se eu não entendesse o que eles significavam. Mostrei prints das conversas, extratos bancários, fotografias, tudo como se fossem papéis misteriosos que eu havia encontrado e não compreendia. Minhas amigas saíram da minha casa completamente confusas, mas levando consigo informações explosivas que elas não conseguiriam guardar para si mesmas. Em menos de 24 horas, a fofoca estava se espalhando pela cidade inteira. Conceição havia contado para pelo menos 10 pessoas sobre minha confusão mental e sobre as acusações estranhas que eu havia feito contra Carlos e Vanessa. Mas o que ela e as outras não sabiam é que eu havia gravado secretamente nossa conversa durante o chá, e tinha evidências de que tudo que eu havia revelado era verdade. Quando as pessoas começaram a questionar se havia algo de real nas minhas divagações, eu tinha provas concretas para mostrar. O que começou como fofoca de cidade pequena rapidamente se transformou em escândalo público quando as evidências começaram a circular junto com as histórias. Em 3 dias, todo mundo na cidade estava comentando sobre o caso da nora golpista que havia enganado a sogra idosa. A repercussão foi muito além do que eu havia imaginado. Uma prima de Carlos, que sempre foi muito ativa nas redes sociais, resolveu investigar as acusações por conta própria. Ela encontrou os vídeos de Vanessa no TikTok onde ela me zoava, e decidiu repostar um deles com uma legenda explicativa sobre o contexto. O vídeo viralizou imediatamente. Em poucas horas, tinha milhares de visualizações e centenas de comentários de pessoas indignadas com a crueldade de Vanessa. O vídeo foi compartilhado em grupos de WhatsApp, páginas do Facebook, e outras redes sociais. Logo havia dezenas de vídeos sobre o caso, com pessoas analisando cada detalhe, expressando solidariedade para comigo, e pedindo justiça contra Carlos e Vanessa. O que começou como uma vingança local se transformou em um fenômeno viral que alcançou milhares de pessoas em todo o estado. Carlos e Vanessa foram pegos completamente de surpresa pela exposição pública. Eles achavam que tinham tudo sob controle, que eu era apenas uma velha confusa que eles podiam manipular à vontade. De repente, se viram no centro de um escândalo nacional, com suas faces sendo compartilhadas em milhares de perfis nas redes sociais, sempre acompanhadas de comentários sobre sua crueldade e ganância. Carlos tentou controlar os danos, ligando para mim e para outros familiares tentando explicar que tudo era mal entendido, que eu estava realmente confusa mentalmente e inventando coisas. Mas era tarde demais, as evidências estavam públicas, e quanto mais ele tentava negar, mais culpado parecia. Vanessa tentou uma abordagem diferente, desapareceu completamente das redes sociais e tentou se esconder, mas os vídeos dela zombando de mim já estavam salvos e sendo compartilhados por todo lado. A pressão social se tornou insuportável para eles. Carlos, que trabalhava como gerente em um banco respeitado da cidade, começou a sofrer pressão no trabalho quando clientes começaram a questionar como eles podiam confiar em alguém que roubava da própria mãe. Colegas de trabalho que viram os vídeos virais começaram a evitá-lo, e superiores começaram a questionar sua integridade moral.
Vanessa, que frequentava academias caras e salões de beleza da cidade, não conseguia mais ir a lugar algum sem ser reconhecida como a nora cruel dos vídeos virais. Em restaurantes, lojas, qualquer lugar público onde eles aparecessem, pessoas os reconheciam e faziam comentários. A humilhação pública que eles estavam sofrendo era exatamente o que eu queria, eles estavam sentindo na pele o que significava ser julgado e rejeitado publicamente. Mas minha vingança ainda não estava completa. Enquanto eles lidavam com a pressão social, eu estava finalizando os aspectos legais do meu plano. Com toda a evidência que Marcelo e eu havíamos coletado, procuramos o melhor advogado criminalista da região. Dr. Fernando era conhecido por ser implacável em casos de crimes financeiros, e quando viu todo o material que tínhamos reunido, seus olhos brilharam. Ele disse que raramente havia visto um caso com tantas provas concretas, e que as chances de conseguirmos não apenas a recuperação do dinheiro, mas também a prisão dos dois, eram praticamente garantidas. Iniciamos simultaneamente um processo criminal por estelionato e falsificação de documentos, e um processo civil para a recuperação dos bens. Mas antes de protocolar as ações, eu executei a parte mais devastadora do meu plano. 3 dias antes de entrarmos com os processos, fiz algo que garantiria que Carlos e Vanessa perdessem tudo, mesmo que tentassem esconder bens ou fugir. Procurei um tabelião e fiz uma doação legal de todos os meus bens remanescentes para uma instituição de caridade que cuidava de idosos abandonados. Casa, carros, móveis, joias, contas bancárias, tudo foi legalmente transferido para a instituição. Tecnicamente, eu fiquei sem nada, mas a instituição havia assinado um contrato particular onde se comprometia a me devolver tudo após a conclusão dos processos legais. Era uma manobra legal arriscada, mas que garantiria que Carlos e Vanessa não conseguiriam pôr as mãos em nenhum dos meus bens restantes, mesmo que conseguissem alguma decisão judicial temporária a favor deles. Quando eles descobrissem que eu havia doado tudo, seria tarde demais para reverter. A reação deles ao descobrir a doação foi ainda mais violenta do que eu esperava. Carlos apareceu na minha casa gritando como um louco, acusando-me de ter enlouquecido completamente, ameaçando me internar à força em uma clínica psiquiátrica. Vanessa veio junto, e pela primeira vez desde que eu a conhecia, ela perdeu completamente a compostura. Gritou que eu era uma velha vingativa e cruel, que estava fazendo aquilo por puro ódio, que eu ia me arrepender de ter mexido com ela. As máscaras finalmente caíram por completo. O filho carinhoso e a nora doce que eles fingiam ser desapareceram, e no lugar apareceram 2 criminosos desesperados que viam seus planos desmoronando. Gravei toda essa discussão secretamente, capturando ameaças explícitas e admissões de culpa que seriam mais evidências nos processos que eu estava prestes a abrir. Na manhã seguinte, Dr. Fernando protocolou todas as ações legais. O processo criminal incluía não apenas Carlos e Vanessa, mas também uma rede de cúmplices que Marcelo havia descoberto durante suas investigações. Havia um despachante que havia ajudado na falsificação de documentos, um contador que havia ajudado a esconder o dinheiro da venda do terreno, e até mesmo um funcionário do cartório que havia facilitado a transação ilegal. Era uma operação criminosa muito maior do que eu havia imaginado inicialmente. O processo civil incluía pedido de recuperação não apenas do dinheiro do terreno, mas também de todos os gastos extras que eles haviam me custado ao longo dos anos com suas mentiras e manipulações. Dr. Fernando calculou que, somando juros e danos morais, eles me deviam mais de R$500 mil. A primeira audiência aconteceu 2 meses depois, e foi um espetáculo que a cidade inteira acompanhou. Carlos e Vanessa chegaram acompanhados de um advogado barato que claramente estava perdido diante da quantidade de evidências contra seus clientes. Dr. Fernando apresentou metodicamente cada peça do quebra-cabeça, os documentos falsificados, as gravações das conversas, os extratos bancários, o histórico criminal de Vanessa em outros estados, os depoimentos das vítimas anteriores, os vídeos virais onde ela me zombava. A cada evidência apresentada, eu via Carlos e Vanessa afundando mais em suas cadeiras, percebendo que não havia escapatória possível. O advogado deles tentou alegar que eu havia arquitetado tudo por vingança, que estava mentalmente instável, mas as evidências eram tão claras e abundantes que nem mesmo o juiz levou essas alegações a sério. Vanessa tentou um último golpe desesperado durante seu depoimento. Começou a chorar e disse que havia se arrependido de tudo, que amava nossa família, que havia sido influenciada por pessoas más a fazer o que fez. Tentou apelar para minha compaixão como sogra, dizendo que pensava nos netos que ficariam sem a mãe se ela fosse presa. Mas eu estava preparada para essa tentativa de manipulação. Dr. Fernando apresentou então as evidências mais devastadoras,
Gravações que Marcelo havia conseguido onde Vanessa falava com amigos sobre como era fácil manipular famílias ricas, como idosos eram alvos perfeitos por serem solitários e carentes de afeto, e como ela planejava aplicar o mesmo golpe em outras cidades após terminar comigo. Havia também evidências de que ela já estava namorando outro homem online, um viúvo de Minas Gerais que tinha uma fazenda, mostrando que ela já estava planejando sua próxima vítima. Carlos, percebendo que Vanessa era uma causa perdida, tentou salvar a própria pele jogando toda a culpa nela. Disse que havia sido manipulado, que ela havia se aproveitado da sua inexperiência e do seu amor pela família para convencê-lo a participar do golpe. Admitiu ter falsificado minha assinatura, mas alegou que fez isso acreditando que Vanessa realmente me amava e que estava agindo no melhor interesse da família. Tentou se retratar como uma vítima da própria esposa. Mas Dr. Fernando estava preparado para essa defesa também. Apresentou mensagens onde Carlos sugeria formas de acelerar o golpe, onde ele expressava impaciência para ter acesso aos meus bens, e onde ele claramente demonstrava que sabia exatamente o que estava fazendo. Havia também gravações onde ele ria das minhas tentativas de manter a harmonia familiar, mostrando que sua participação era completamente consciente e voluntária. O julgamento durou 3 dias, e cada dia trazia novas revelações chocantes. Marcelo havia continuado investigando mesmo após o início do processo, e descobriu que Vanessa mantinha contas bancárias secretas em outros estados, onde havia depositado dinheiro de outros golpes. Havia também evidências de que ela mantinha identidades falsas ativas, com documentos falsos que ela poderia usar para fugir do país se fosse necessário. Carlos, por sua vez, havia tentado esconder alguns bens transferindo-os para o nome de amigos, mas Marcelo havia rastreado todas essas transações. O que começou como um golpe relativamente simples contra uma sogra idosa se revelou como parte de uma operação criminosa sofisticada que envolvia múltiplas identidades, contas offshore, e uma rede de cúmplices em vários estados. A sentença foi muito além do que eu havia esperado. Vanessa foi condenada a 8 anos de prisão por estelionato qualificado, falsificação de documentos, uso de identidade falsa, e associação criminosa. Carlos foi condenado a 5 anos pelos mesmos crimes, com sua pena sendo menor apenas por ser considerado réu primário e por ter demonstrado arrependimento genuíno durante o julgamento. Os dois foram obrigados a ressarcir não apenas os R$320 mil do terreno, mas também R$200 mil em danos morais para mim, e ainda tiveram todos os bens adquiridos com o dinheiro roubado confiscados para leilão público. A casa onde moravam, os carros importados, as joias caras, tudo foi tomado pelo Estado para compensar os prejuízos que haviam me causado. Mas a verdadeira vingança não estava apenas na prisão deles, estava na destruição completa de suas vidas e reputações. Carlos perdeu imediatamente o emprego no banco quando foi condenado, e ficou impedido de trabalhar no sistema financeiro pelo resto da vida. Vanessa teve sua verdadeira identidade revelada publicamente, o que significou que ela nunca mais poderia aplicar golpes em lugar algum. Sua foto estava em todos os sistemas de segurança bancária do país. O filho abandonado de Vanessa, que vivia com a avó no Paraná, foi colocado sob a guarda definitiva da avó quando os direitos parentais de Vanessa foram revogados pelo Estado. Ela perdeu legalmente o direito de ver a própria criança, da mesma forma como havia ameaçado me impedir de ver meus netos. A humilhação social continuou muito além do julgamento. Os vídeos virais nunca saíram completamente da internet, e periodicamente ressurgiam em compilações sobre golpistas famosos ou histórias de vingança familiar. Carlos e Vanessa se tornaram um exemplo nacional de como a ganância pode destruir famílias, sendo mencionados em programas de televisão, artigos de jornal, e até mesmo em palestras sobre crimes contra idosos. Suas fotos se tornaram símbolos de traição familiar, e eles sabiam que nunca conseguiriam escapar completamente do estigma do que haviam feito. Para 2 pessoas que se importavam tanto com aparências e status social, essa exposição permanente era uma forma de punição mais cruel do que a própria prisão. 3 meses após a condenação, com todos os recursos rejeitados e a sentença transitada em julgado, Carlos e Vanessa finalmente foram presos. O dia em que eles foram levados algemados do fórum foi transmitido ao vivo por várias emissoras locais, e eu assisti a tudo da minha casa nova. Sim, casa nova. Havia recebido de volta todos os meus bens da instituição de caridade, mais a indenização completa, mais o dinheiro do leilão dos bens confiscados de Carlos e Vanessa. Com mais de R$800 mil disponíveis, resolvi me mudar. Comprei uma casa linda em um bairro novo da cidade, mas não escolhi qualquer casa, escolhi especificamente uma que ficava de frente para a penitenciária feminina onde Vanessa cumpriria sua pena.
E não escolhi qualquer cor para pintar a casa, escolhi rosa-choque, a cor que Vanessa mais detestava no mundo, como ela havia mencionado várias vezes durante nossos anos de convivência. A casa nova se tornou meu símbolo de vitória e renascimento. É uma construção moderna, com 3 quartos, piscina, churrasqueira, jardim florido, e uma varanda ampla de onde eu posso ver perfeitamente a prisão feminina. Todos os domingos, conforme prometi a mim mesma, organizo um churrasco para meus netos e amigos. João e Maria, que agora têm 12 e 10 anos respectivamente, entenderam o que aconteceu e escolheram ficar comigo. Eles sabem que a mãe está presa por ter me roubado, e embora sintam falta dela às vezes, também compreendem que ela fez algo muito errado. Carlos tentou manter contato com os filhos através de cartas da prisão, mas as crianças, orientadas por psicólogos e assistentes sociais, decidiram que não queriam responder por enquanto. Eles precisam de tempo para processar a traição que sofreram, afinal, eles também foram vítimas dos pais que colocaram dinheiro acima do amor familiar. A vida que construí após a vingança é infinitamente melhor do que aquela que eu tinha antes de descobrir quem Carlos e Vanessa realmente eram. Voltei a fazer doces profissionalmente, agora com um capital inicial que me permitiu montar uma pequena confeitaria moderna na minha casa nova. Tenho clientes que fazem pedidos especiais, e meus bolos voltaram a ser famosos na cidade, agora não apenas pelo sabor, mas também pela história inspiradora da doceira que não se deixou quebrar pela traição familiar. Fiz novos amigos, retomei hobbies que havia abandonado, e descobri uma força interior que eu nunca soube que possuía. A Marta que emergiu dessa experiência é uma mulher muito mais sábia, mais forte, e paradoxalmente mais feliz do que a Marta ingênua que acreditava cegamente na bondade de todos. Meus netos se adaptaram bem à nova vida. João, que sempre foi mais observador, me disse uma vez que agora nossa família é mais honesta porque não temos mais pessoas fingindo nos amar. Maria, que é mais sensível, precisou de mais tempo para aceitar que a mãe não era pessoa que ela pensava, mas com apoio psicológico e muito carinho, ela também está se recuperando. As 2 crianças estudam em escolas particulares excelentes, têm atividades extracurriculares que adoram, e são cercadas de amor genuíno e honesto. Eles sabem que sempre podem contar comigo, e eu sei que posso contar com eles. Nossa família, embora menor, é muito mais sólida e verdadeira do que nunca foi quando incluía Carlos e Vanessa. Todos os domingos, quando faço o churrasco tradicional, olho para a prisão do outro lado da rua e sinto uma satisfação profunda. Não é uma satisfação cruel ou vingativa, é a satisfação de quem conseguiu justiça, de quem não se deixou abater pela traição, de quem transformou dor em força. Vanessa está lá dentro cumprindo sua pena, refletindo sobre as escolhas que a levaram até ali, enquanto eu estou aqui fora vivendo minha melhor vida. Carlos também está preso, em uma penitenciária masculina a 50 quilômetros daqui, tendo muito tempo para pensar sobre como destruiu a relação com a mãe que sempre o amou incondicionalmente. E eu estou aqui, livre, feliz, cercada de pessoas que realmente me amam, provando que às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem. A história se espalhou tanto que recebi convites para dar palestras sobre como idosos podem se proteger de golpes familiares. Aceito esses convites porque acredito que minha experiência pode ajudar outras pessoas a não passarem pelo que passei. Conto minha história em delegacias especializadas, grupos de terceira idade, programas de televisão, sempre enfatizando que nunca devemos aceitar humilhação ou abuso, não importa de onde venham. Muitas pessoas me procuram contando suas próprias histórias de traição familiar, e eu sempre dou o mesmo conselho: documentem tudo, não tenham medo de investigar, e lembrem-se de que família verdadeira é construída com amor e respeito, não apenas com laços de sangue. Hoje, 2 anos depois daquele Natal terrível que mudou tudo, posso dizer com certeza que sou uma pessoa completamente diferente. A experiência me ensinou que posso ser muito mais forte do que eu imaginava, que posso lutar por mim mesma quando necessário, e que mereço ser tratada com dignidade e respeito sempre. Aprendi que perdoar não significa aceitar abuso, que amor verdadeiro nunca vem acompanhado de humilhação ou manipulação, e que às vezes precisamos deixar pessoas tóxicas para trás, mesmo quando essas pessoas compartilham nosso sangue. Foi uma lição dolorosa, mas necessária, que me transformou de vítima em sobrevivente, e finalmente em uma mulher livre e realizada. Minha vingança contra Carlos e Vanessa foi perfeita porque foi justa, legal, e proporcional ao mal que eles me fizeram. Eles tentaram me destruir por ganância, humilharam-me publicamente, roubaram não apenas meu dinheiro mas também minha dignidade.
Em resposta, eu usei a inteligência e a perseverança para expor exatamente quem eles eram, garantindo que enfrentassem as consequências legais e sociais de seus crimes. Não usei violência, não quebrei nenhuma lei, não prejudiquei inocentes, simplesmente me certifiquei de que a verdade viesse à tona e de que a justiça fosse feita. E hoje, enquanto eles cumprem suas penas e lidam com a destruição de suas reputações, eu vivo a prova de que às vezes os bons realmente vencem no final. Agora, toda vez que acendo a churrasqueira da minha varanda rosa-choque, toda vez que vejo meus netos brincando felizes no jardim, toda vez que recebo um pedido especial para meus doces, lembro-me de que esta vida maravilhosa que construí nasceu das cinzas da maior traição que já sofri. E isso me enche de gratidão, não pela traição em si, mas pela força que descobri dentro de mim para superá-la. Carlos e Vanessa pensaram que estavam me destruindo, mas na verdade me libertaram de ilusões e me mostraram do que eu era verdadeiramente capaz. Por isso, todos os domingos, quando o som do pagode ecoa pela vizinhança e o cheiro da picanha preenche o ar, eu sorrio olhando para aquela prisão e sussurro um obrigada quase imperceptível. Obrigada por me mostrarem quem vocês realmente eram, obrigada por me forçarem a descobrir quem eu realmente sou, e obrigada por me darem a oportunidade de construir uma vida muito melhor sem vocês.